Eu já ouvi falar de várias doutrinas, várias religiões no Brasil, no mundo, mas nenhuma tem o que o Evangelho de Cristo tem. Eu vou ler aqui em Mateus 5, 43 em diante, diz assim: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa é a doutrina judaica. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Então, essa é uma virtude do cristão. Nenhuma outra religião ensina isso. E aqui vem, né? Por que Deus traz temporal, vingança? Deus pode usar a natureza para se vingar? Aqui diz 45. Porque faz o seu sol se levantar sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Você vê quão amável e bondoso é Deus, e longânimo. Então, por mais que o seu povo seja oprimido, perseguido, maltratado, zombado e até morto, Deus ainda permite que eles tenham chuva e sol no tempo certo. Então, a religião verdadeira é amar o próximo, amar o inimigo. Vai de contra todas as religiões do mundo. Vai de contra todos os ensinamentos que existem na terra. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, qualquer pessoa faz isso. Eu amo quem me ama, quem me faz mal, eu vou fazer mal. Então, o que eu vou ter mais? O que eu vou ser melhor? Então, a doutrina cristã, ela ensina, Jesus ensinou isso, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, a única maneira de ser filho de Deus é amar os inimigos, fazer bem aos que vos maltratam. Eu tenho uma alegria e um orgulho tão grande disso. E eu não sei vocês quanto a isso. E nesse ponto, eu acredito nas pessoas boas, de bem, e que fazem o bem mesmo sendo maltratado, humilhado, pisoteado, mesmo sabendo que há inveja, que há feitiços, que há macumba, que essas pessoas usam de todas as maneiras para destruir o cristão. No entanto, o cristão, pelo contrário, dá vida por eles, ama eles, vive no meio deles, ora por eles, persevera com eles. E vindo o sol, ele sofre com o sol quente. Vindo a chuva e a tempestade, ele sofre a chuva e a tempestade junto, mesmo sabendo que esse juízo não veio por causa deles. Você viu que o tempo, as estações, o sol, a chuva, tudo está debaixo da ordem divina. Nenhum ser humano pode falar cessa a chuva ou começa a chover. É Deus quem abre as comportas do céu e é Deus quem fecha as comportas do céu. Mas quanto ao ser humano, quanto a ele ser bom, nascer bom, ser justo, existe coração de pedra que se converte. Jesus mesmo, ele deu a vida por esses. Mas existem pessoas que já por nascença nascem com luz. E ali eu vou chegar agora no ponto do narcisista, que é onde eu queria falar nesse vídeo. O narcisista, ele vê na vítima a luz que ele não tem e não tem capacidade de ter. Então ele precisa sugar essa luz e refletir como se fosse dele. Então ele destrói a imagem da vítima e faz com que ele seja a vítima. Então ele reflete a luz que há na vítima. E ele é o bambambam, né? E a vítima se torna, então. E é preciso muita discernimento e sabedoria para chegar nesse ponto. Quando você acorda que o que te fez ser vítima de narcisista é a luz que há em ti. Então, a pessoa que é vítima de narcisista, ele foi chamado para algo maior.
ele tem um propósito maior nessa vida e ele precisa amadurecer isso dentro desse relacionamento, se afastando dele e amadurecendo isso nele. Porque se foi essa luz que te atraiu para o mal, né? O mal veio em você, focou em você porque você tem luz, então você tem que entender que você precisa vencer o mal, né? Vença o mal, né? Resistir o mal e ele fugirá de vós. Se você não entender isso, você vai viver círculos, porque ele não vai desistir. Ele usou um narcisista, ele vai usar outro narcisista, ele vai usar outro narcisista. Todos os que são já predestinados para serem usados pelos demônios e permitem-se ser usados, eles vão ser usados. É decisão da pessoa. Mas os seres de luz, e eu vou ler Romanos capítulo 8, no versículo 29, está escrito: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, estes também justificou, e aos que justificou também glorificou. Quer dizer que ele tem um outro texto que diz assim, que os predestinados, eles já foram escolhidos antes da fundação do mundo. Então, esses seres de luz que vão refletir, eles não conseguem pagar o mal com o mal. Por mais que uma vítima de narcisista acaba num desespero agindo igual ao narcisista, ele não é aquilo. E ele sabe que ele não é, e ele se arrepende mortalmente de ter tentado de alguma maneira fazer o narcisista sentir o gosto da injustiça que ele faz. Então você apanha, no momento que você resolve dar uma batida, você é, uau, um monstro, né? E aí, o que acontece? Você passa de vítima a ser a pessoa que faz o mal. E aí, ele conseguiu o que ele quis, te fazer ser quem ele é. E ele é o bonzinho, o inocente, o coitadinho, que ele sempre quis essa imagem, que é a tua, né? Então, esse ser de luz que Deus escolheu, que tem um caminho de luz aqui, infelizmente, se você chegou nesse vídeo, você foi um ser escolhido de luz. Esse vídeo não chega para quem não tem frequência para isso. Para você entender que você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser alguém do bem e você acredita no bem do ser humano, você jamais acredita que uma pessoa é capaz de se vender para coisas do mal, para feitiços, para demônios, para ações malignas, para roubar, para trapacear, para falsificar. Você não acredita nisso. Para você isso é inconcebível que alguém seja capaz de fazer isso. Mas você é vítima de gente que faz isso. E você quer que essa pessoa entenda que ela está errada. Mas ela não está ali para mudar. Ela está ali para fazer você ver que você precisa. E vamos pegar um exemplo. Saul decidiu ser orgulhoso e arrogante, característica narcisista. Ele não quis confessar seu erro, mas ele preferiu perseguir todos os bons. Davi tinha luz, Davi era escolhido, Davi era predestinado. O que ele fez? Perseguiu, caluniou, fez ele ser fugitivo, bandido, ele era o mal. E ele realmente tinha, e Saul estava pagando um altíssimo preço para quem prendesse e matasse Davi. Chegou a esse ponto. Então Saul, que já tinha um espírito maligno, lembra lá no começo? Ele precisava do Davi tocar a harpa para que o espírito maligno saísse dele. Então o narcisista, ele tem um espírito maligno incomodando ele, que é um espírito de orgulho, de ganância, de arrogância. E quando ele vê brilho em alguém, ele quer matar. Por isso que diz que ele tentou 2 vezes matar Davi, enquanto Davi tocava a harpa para que o espírito maligno se afastasse. Veja, Davi era só um menino. Ele não tinha consciência da luz que tinha nele. E ele se sujeitou àquilo. Assim é teu relacionamento
com o narcisista. E chegou ao ponto de Davi ter que fugir, viver em cavernas e se esconder no meio do povo inimigo, se camuflar entre os filisteus, para não ser morto por Davi. E é exatamente isso que os demônios fazem com quem tem luz, com quem é chamado. Infelizmente, os narcisistas não estão em papéis diferentes do que Saul. Os narcisistas são homens de Deus, escolhidos por Deus e que desviaram do propósito. Eles estão na patente, eles estão na posição, mas eles precisam destruir a luz para eles continuar sendo, aparentando ser, mas não são. Eles já foram rejeitados. Deus já escolheu outros. Por exemplo, eu escutei esses dias uma frase e é verdade. A igreja de hoje não vai ser arrebatada. Não vai ter arrebatamento. Infelizmente, essa igreja de 2024 não tem como Jesus arrebatar. Se fosse a de 2010 ou a dos anos 2000, ela era uma igreja que ainda tinha correção, que ainda tinha disciplina, que ainda tinha o que se chama de dons do Espírito Santo. Hoje em dia, se você falar alguma coisa para alguém, pô, você é o monstro que mata com a letra. E eles têm que viver o erro deles, o pecado deles. E isso tem que ser assim, aceito. Igual Saul fez. Eu tenho que ser aceito. Independente, se o mundo não me quer, mas Deus me quis. Um dia Deus te quis, mas um dia Deus te reprovou. E o narcisista não entende isso, ele não quer entender isso, ele não vai entender isso, porque ele já se permitiu viver da vanglória própria. Então, o eu-deus dele, o eu-deusismo dele, não permite ele ser humilde para reconhecer que ele está enganado. Então, vai acontecer o que acontece em Mateus. Mas em teu nome, o nome de Jesus tem poder. Em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nos curamos enfermos, em teu nome. O nome de Jesus tem poder. Mas Jesus diz, eu não vos conheço, raça de víboras. Então, a qualquer um que deu um copo de água para um pequenino, que deu um pão, um cobertor, que levou uma mensagem para um necessitado, esses vão ser benditos do Pai. Vinde a mim, benditos do Pai. Entrai para o gozo celeste. Então, muitas vezes, quem tem patente, com toda certeza, não vai estar lá. E eu afirmo categoricamente que a igreja de hoje não tem espiritualidade para ser arrebatada. Não tem. Ninguém que eu conheça dentro da igreja evangélica que tem alguma patente tem capacidade de ser arrebatada. Porque quando você toca em assuntos delicados, que vai tocar em alguém que é da família, né? Que vai tocar em alguém que seja lá quem for, porque é tanto joguinho de quem te ganha, né? É tanto joguinho que o crente de verdade, que é bom de nascença, que é ingênuo de nascença, que é fiel de nascença. E se eu tiver um cobertor, eu divido ele. Se eu tiver 2 mantas, eu divido com quem não tem. Eles não são capazes disso. Se eles tiverem, eles não vão dividir. Enquanto que o crente verdadeiro, ele continua repartindo o pão. Então, e Deus multiplica, Deus não deixa faltar. Deus realmente não deixa faltar. O frio que eles acham que vão passar, por não dar todas aquelas 20 cobertas que tem lá guardadas nos armários, eles vão passar sim, de uma doença que não vai ter como aquecê-los. A fome que eles acham que vão passar por não repartir o pão, eles vão passar sim, de uma doença que não vai permitir que eles se alimentem. Então, tudo que eu temia me sobreveio, vai sobreviver sim. Então, eles não querem ajudar porque vai me fazer falta. Enquanto que a pessoa que tem coração generoso, ele ajuda. Porque ele confia na providência de Deus.
Eu poderia aqui falar vários exemplos, mas eu não quero me vangloriar, porque o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Eles já fazem questão que todo mundo saiba. E fazem lives exclusivas de 3 horas para você assistir tudinho do que eles fizeram para alguém. E de quanto que conseguiram benefício. Por quê? Porque quanto mais eu sair falando que eu fiz isso, mais gente vai me ajudar. E eles têm o gado deles que vai realmente, nossa, ele realmente ajudou. Eles passam por 10 mendigos precisando de pessoas, passam por família, por crianças, por tudo que a situação não ajuda de jeito mais. Um pastor que ajudou um lá não sei onde, do outro lado do Brasil, que pediu, então, e pastor, nós vamos dar para ele. Esse missionário que ajudou uma criancinha lá no Nordeste, então nós vamos dar para ele. Mas, na rua, na sua cidade, tá tropeçando na porta do mercado, a gente precisando, ele tropeça, xinga, calunia, não ajuda de jeito nenhum, blasfema, mas para alguém que o valor que deu, esse eu vou ajudar, porque esse teve coragem de ajudar alguém. Então, mais se ajuda quem abre a boca que ajuda. Então, na verdade, eles já conseguiram todo o galardão daquele bem que eles fizeram, como diz mesmo a Bíblia, né? Assim como o jejum, quando eu faço para me aparecer, o galardão é ganho aqui, né? Então, eu consigo palestras, eu consigo palcos, eu consigo tudo porque eu fiz no jejum, né? Então, tem gente que é assim. Enquanto que aquele jejum anônimo, que é por uma nação, por um estado, por uma doutrina, por uma igreja, por uma pessoa, esse jejum anônimo, e vai continuar anônimo, ele vai ter recompensa lá no céu, né? Então, essa catástrofe do Rio Grande, ela tem muito isso, né? O povo não quis saber de Deus, né? O povo sempre deixou Deus assim. Eu vou nas festas, eu vou no meu baile, eu vou no meu funk, eu vou nisso. E lá no Rio Grande tem muito CTG, muita festa. E eles não querem saber. Eu sou descendente de gaúcha, sei como é que funciona o gaúcho. Eles não querem saber de Deus. Aqui Deus não entra. Deixa eu festejar hoje. Aqui eu não quero. Eles não querem saber. O gaúcho tem um pouco do catolicismo também, né? Então, as santinhas, né? As imagens, e só. E o resto é eu quero viver minha vida. O gaúcho é um povo alegre e tudo. E o cristão lá sofre muito. Então a enchente veio sobre o cristão também. E teve muitos lá que deram a vida por aquele povo, orando, jejuando, sofrendo, lutando. Sabe, quando você sabe que Deus vai pesar a mão, mas você ainda continua orando, e não é para fazer espetáculo. Você está ali orando, intercedendo por esse povo. E ainda assim, a tragédia só não foi maior porque teve muito joelho que orou. Teve muito joelho que orou. E teve muito livramento. Os demônios estão furiosos porque eles não conseguiram fazer o número de vítimas. Uma catástrofe semelhante, mas bem menor, que aconteceu na China no ano de 1932, matou mais de 1 milhão de pessoas. Mas lá não tinha informação, as pessoas não sabiam do que vinha, não tinha previsão do tempo adiantado e não tinha como o resto do país ir lá ajudar. Mas eu falo, não foi só isso que salvou esse povo, que ficou pedindo socorro no topo das árvores, no alto dos telhados. E mesmo depois em abrigos, muitos teriam morrido de sede, de fome, se matado por um gole de água. A catástrofe teria sido assim, não tem como dimensionar, se não fosse o resto do Brasil ajudando. Vocês têm noção? Ia virar uma guerra civil do mais forte vence, se não fosse os voluntários que vieram de fora e trouxeram ajuda. Porque no Vale Tudo,
sem justiça, sem lei, sem nada, o forte venceria o fraco. Está acontecendo ainda? Tá. Mas num grau infinitamente menor do que teria acontecido se não fosse toda a ajuda que está tendo, que está... Desculpe o meu sotaque, né? Eu tenho esse sotaque meio caipira, gaúcho. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, fazer o quê, né? Eu não tenho sotaque nordestino, nem paulistano. O meu sotaque é o meu sotaque. Fazer o quê se o Brasil é desse tamanho e tem tantos tipos, né? Rejeitar não é o jeito. O jeito é aceitar. Cada um como é, né? Então, quando eu cresci na escola, os professores tinham um sotaque gaúcho. E quando eu estudei mais para frente e vi professores com sotaque nordestino, isso para mim era uma blasfêmia contra o português brasileiro. Porque minha professora ensinou a soletrar as letras dessa maneira. Por que esse professor está soletrando as letras do jeito errado? Então, para mim, isso foi uma agressão ao português. Quando eu conheci que tem professores ensinando o sotaque nordestino. Mas o Brasil é tão grandioso, né? E vamos aceitar as diferenças regionais. Porque é isso que faz a riqueza da nossa nação. E as pessoas de luz, que são vítimas de narcisistas, que elas saibam buscar nelas essa luz. Porque é essa luz que te dá fôlego de vida. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil você se limpar de tudo. Eu vou te falar assim, de minha experiência, eu ainda estou no processo, eu ainda não cheguei lá. Mas, assim, do meu primeiro relacionamento, eu não tive consciência do que era. E atraí um segundo muito pior. Então, do segundo, aí que abriu os olhos do que eu estava vivendo. E aí me veio a reflexão do que eu vim, do lar que eu vim, do meu pai, da minha mãe. Que Deus os tenha, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. E cada um é o que é, porque nenhum deixou de ser escolhido. Vamos dizer, Saul deixou de ser escolhido? Não, ele foi escolhido por Deus. Ele teve opções? Teve. Mas isso não precisa respingar em mim, no exemplo do meu pai, dos meus avós, das escolhas que eles fizeram. Então, se eles escolheram ser assim, foi necessário, porque para lapidar Davi, precisou Saul ser dessa maneira. Agora, quanto ao julgamento final, isso não cabe a mim julgar. Quem vai julgar como eles agem é Deus. Então, o limite é quando você, como vítima, quer dar a vida pelo teu agressor. Eu já passei por isso, eu sei o que é. Porque você se sente culpado, porque ele te faz se sentir culpado. Tudo que ele faz é porque você, de alguma forma, foi culpado. Você desencadeou todos os gatilhos para ele errar. Ele bebeu, ele roubou, ele matou, ele estuprou, ele fez o que fez porque você. E aí você se sente culpado. E quando você consegue se desvencilhar, não, ele é livre para fazer as escolhas dele, assim como eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Nesse momento, eu me separo dessa culpa. Não. Eu sou responsável por minhas escolhas e ele é responsável pelas escolhas dele. Quando eu me liberto dessa culpa, que começa o processo de crescimento, que é a luz que já existia em você, que foi apagada por essa pessoa, quase destruída, você está aqui viva, resistiu, não se destruiu, como era o intento dele. E quando você esteve na sarjeta, na lata de lixo, totalmente destruída por ele, ele te descartou e te substituiu por outra vítima melhor, que tem brilho ainda, que ainda tem algum rascunho para esfregar na tua cara que aquela pessoa é melhor que você. Mas logo, logo ela é outra vítima. E assim, eu posso dizer que não é só uma vítima, porque assim, eu posso contar, aquele lá já fez
3 vítimas, aquele outro já fez 10. Então, eu não fui a única. Depois de mim vieram outras. Eu consegui sair fora, me tornei o lixo descartável, porque ele apagou minha luz. Mas não me matou. E quem disse que então, Deus faz milagres incríveis. Ele pega o que foi destruído e ele faz, né? Então precisou isso acontecer para que eu me refizesse. E eu descobri que o brilho sempre foi meu. E ele nunca vai ter esse brilho. Então lá ele vai se comportar igual a outra pessoa, e lá com a outra ele vai se comportar igual a outra, e as pessoas vão ver que ele é uma farsa. Ele sempre foi uma farsa. Ele não tem luz própria, ele precisa da luz de alguém. E ele reflete piamente a luz da vítima que ele tem. E quando ele descarta e pega outra vítima, ele vai mudar completamente. Esse que é o tchan do narcisista. Ele muda completamente de acordo com a vítima que ele tem. Por quê? Porque aquela luz é diferente da sua. Vítimas de narcisistas, 80% nunca vão acordar, vão se autodestruir, vão ficar na lata de lixo, se remoendo, tentando, e não vão conseguir descobrir que tem luz, que foram escolhidos, que tem um propósito maior nessa terra. E você não faz noção do teu propósito. E é para isso que eu estou aqui, para isso que você assistiu esse vídeo até aqui. Porque você precisa desabrochar essa luz que ficou oculta. Você nunca deixou de ser a alma generosa que você sempre foi. Só que você está numa aura negativa, porque você se relacionou com uma pessoa negativa. Você se tornou um adúltero, como um prostituto. Imagina um cara que vende prostíbulos, um cara que é capaz de andar com as piores espécies, ele é capaz. Deixa eu ver. Um detalhe de um narcisista que é muito forte, é muito nojento falar disso. Mas o narcisista, o lado sexual dele é tão sem palavras, que ele indefere se é você, com toda a tua luz, se é um bicho, se é um... Nossa, não posso nem falar aqui. Ele é capaz até de cadáveres. Narcisistas são assim. Quando você se aprofunda em como funciona a mente de um narcisista, o importante para ele é gozar. Não preciso nem explicar o resto. Então você foi vítima de uma pessoa sem nenhum escrúpulo, e aquela imundície toda precisa de muito jejum, muita oração de pessoas iluminadas. Você precisa se cercar de auras positivas, porque senão você vai atrair coisas piores. É ou não é? É ou não é? Aí quando você volta a ter esse brilho, é capaz desses agressores querer o teu contato de novo, porque eles não suportam ver você brilhar de novo. Tipo assim, eu não destruí ela e ela tá falando? Como assim? Não deveria. Então, para eles é uma abominação você ter sobrevivido e ter voltado a ter luz. Só que nesse processo de limpeza, você precisa entender que é você e Deus. É você e Deus. Aí o Espírito Santo, da noite por dia, pode te transformar. Mas geralmente é um processo mais longo, onde todos os dias vai aparecendo novas coisas para ser limpadas. E aí tu percebe qual grau de sujeira você se meteu. Que é muita sujeira para ir sendo limpa na tua mente, no teu coração, no teu espírito, na tua alma. E que acabam refletindo e atraindo coisas negativas para tua vida. Por isso que nada mais dá certo. Por isso que nenhuma amizade dá certo, só atrai coisas, pessoas negativas. Dá a impressão de que o mundo virou negativo. E não, o mundo não virou negativo. Prova disso
é que você está tendo a oportunidade de ter contato com pessoas de luz de novo. Então, quando você chegou nesse grau, você começa a limpeza, né? E é uma jornada árdua. Para mim está sendo, mas o fato de eu descobrir que Deus me escolheu antes da fundação do mundo e que essa escolha, esse chamado ainda existe aqui e que Davi andou 15 anos fugindo de Saul e tentando ser. E ele andou no meio de bandidos. E foram os próprios bandidos que depois se tornaram o exército dele. Por quê? Porque essas pessoas andando com a luz ficaram luz também. E eram pessoas que estavam passando pelo mesmo processo. Então eles se uniram para fazer o reino de Davi, que foi um dos reinos com maior vitória que existiu. Então, o que você faz? Eu vou continuar fazendo conteúdo nesse sentido, porque eu vi que tem gente que busca. Graças a Deus, tem pessoas iluminadas sendo iluminadas de novo. E eles precisam encontrar a verdadeira luz, que é Jesus. Quanto ao assunto de restauração de casamento, os testemunhos que eu tenho, tudo que eu já estudei sobre isso, eu não falo sobre narcisista, por quê? Porque quando você se restaura, como sendo a primeira aliança, mas geralmente o relacionamento narcisista já é do segundo e terceiro em diante, mas pode ser o primeiro. Quando é o primeiro, Deus vai transformar esse narcisista. Deus vai transformar. Não duvide, Deus transforma um coração de pedra. Mas precisa você se limpar, você se transformar, você se conectar com Deus. E Deus, depois, através da tua oração, como diz em Coríntios, que a mulher santa santifica o marido, você vai santificar o teu esposo, que é teu por aliança verdadeira. Então, nada vai contra o princípio divino da primeira aliança, que é o homem que deixa pai e mãe para se unir a uma esposa e apegar-se a ela. Então, essa primeira aliança do rapaz que deixou pai e mãe para se unir, então, é só essa mulher que tem o poder e a inspiração de poder ajudar. Mas às vezes ela foi tão destruída, que dificilmente ela vai acordar. Às vezes ele, como sendo o homem, vai acordar antes e vai buscar ela, né? Então, independente, quando é a primeira aliança, Deus vai trabalhar em um dos lados. Geralmente, quem busca mais restauração é a mulher. O homem, quando ele erra e volta, é mais fácil. A mulher sempre volta mais fácil. Eu estou falando de casamentos cristãos. Você não escolheu casar com alguém do mundo, né? Mas o casamento cristão, como é o caso de Saul. Saul foi um homem judeu, do povo de Deus. E ele errou, né? Então, quando é um casamento cristão, dentro da vontade de Deus, Deus transforma. Não é o que aconteceu com Saul, mas é o que vai acontecer com o seu esposo, caso você se converta de verdade e busque a tua restauração. Nunca é a dele, é a tua, que através de você, Deus pode transformar ele. Através de você, Deus quer transformar ele, mas depende o grau de transformação que você tem primeiro. E quando você estiver preparada, e as tuas orações estiverem subindo e descendo e fluindo sem nenhuma mágoa, sem nenhuma falta de perdão, sem nenhum pecado no meio, sem nenhuma mágoa no meio, então as tuas orações vão subindo e descendo e você está bem, está feliz, está alegre. Então, o Espírito Santo vai lá incomodar. E os demônios que estão lá, fazendo essa pessoa ser o que é, vão ter que sair. Então, isso só é válido para a primeira aliança. Me desculpe quem quer salvar outras pessoas, mas não cabe a você. Pode ser que, através do teu exemplo, acontece muito dos amantes se converter, das outras mulheres se converter. Acontece. Mas não foque nisso. Foque em você. Foque na tua restauração.
Isso não é ser egoísta. Pelo contrário, vocês... É o mesmo que dizer, um pobre não é capaz de ajudar um pobre, mas um rico é capaz de ajudar um pobre. Então, um pobre não pode te dar casa porque nem ele tem casa. Um pobre não pode te dar sapato porque nem ele tem sapato. Eu estou falando que quando eu quero dar alguma coisa para alguém que nem eu tenho, né? Então, você não tem o que dar se você não é salvo. Você não tem como ajudar se você não é primeiro. Então, se você não tem sapato, como você vai dar sapato para alguém? Se você não tem blusa, como você quer dar blusa para alguém? Se você não tem a salvação dentro de todos os princípios de Deus, como você quer dar salvação a alguém? E lembrei de um texto aqui que eu li no final de semana, Isaías 66, versículo 24. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Prevaricar, ele resumiu toda a lei nisso. Prevaricar é você não ser em Deus quem você deveria ser. Você joga essa palavra no Google, ela aparece como funcionário público que não faz o serviço dele, que está recebendo e não está cumprindo os horários. Pena de 3 meses a 1 ano de detenção, mais multa e mais demissão por justa causa. Isso é prevaricar na lei brasileira. É um funcionário que não cumpre o que deve cumprir, o que deve fazer. Ainda tem pena, né? Multa e demissão. Então, o que você entende? Você como cristão, você tem prevaricado? Você tem obedecido à lei de Deus? Você tem se salvado? Então você só vai conseguir salvar outros se salvando primeiro. Cumpra a vontade de Deus em tua vida. E aí você vai conseguir ajudar todas as outras pessoas. Ser um funcionário público de Deus nessa terra. Interessante, né? Me apareceu isso agora assim, mas ser um funcionário público de Deus nessa terra, fazendo o bem, que é o que você nasceu para fazer. Você sempre foi assim. Você tem essa luz para fazer isso. Você tem esse brilho natural para ser assim. Deus te abençoe com as ricas bênçãos de Jesus. Amém.